bem, o curso de Análise Real 1 já acabou. Estou iniciando e apenas vou iniciar com a aula de hoje o capítulo que seria o 8º capítulo, o estudo de derivadas, que corresponderia ao início de um curso de Análise Real 2 na UFPEL. Então, seja I um intervalo nos reais, um intervalo aberto, e f uma função definida nesse intervalo, de I em R, certo? E há um ponto que é de acumulação do conjunto I, do intervalo I, e pertencente a esse intervalo. Então, por isso que eu escrevo A pertencente ao derivado de I e também ao I, nessa interseção. Dizemos, então, que f é derivável nesse ponto A quando existir o seguinte limite, que vamos denotar por f' no ponto A, como sendo o limite da f de x menos f de a sobre x menos a, quando x tende a A, desse quociente. Vamos examinar essa função quociente. Observe que a função quociente, que eu vou escrever como q de x, sendo definida como f de x menos f de a sobre x menos a, ela fica bem definida, está bem definida para todo o x no intervalo diferente de a. Ou seja, em todo o intervalo I, exceto o ponto A. E possui o ponto x igual a A como um ponto de acumulação deste intervalo, certo? E o número f' de A, ele é chamado de derivada de f no ponto A. E lá do estudo do cálculo 1, o primeiro curso de cálculo que se tem na graduação, tal número ele possui um significado geométrico interessante. Ele representa o coeficiente angular de uma reta que é tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas A e f de A. Também tem um significado físico, mas para nós só vou comentar esse sentido geométrico mesmo. Bom, ok? Muito bem. Só vou terminar a escrita aqui, certo? Então, o coeficiente angular da reta que é tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas A e f de A seria o significado geométrico da derivada no ponto A. Nós podemos redefinir a derivada em um ponto A da seguinte forma. Se nós escrevermos, ou seja, pondo x menos a igual a h, e disso, veja que se x é a menos h, então note que h tende a zero quando x tende a a. Então, f' de a fica escrita como limite do f de x menos f de a sobre x menos a, quando x tende a a, fica igual ao limite quando h tende a zero do f de a mais h menos f de a sobre h. Certo? Então, podemos definir a derivada no ponto A dessa forma. Nesta notação, nós verificamos que a seguinte função quociente, xi de h, é f de a mais h menos f de a sobre h, definida dessa forma, ela está bem definida no conjunto de todos os números h pertencentes aos reais, exceto o zero, porque senão teria divisão por zero, e tal que o ponto a mais h continue no intervalo I. E possui agora o ponto h igual a zero como um ponto de acumulação da função. Bom, definimos acima a função ser derivável em um ponto. Quando é que uma função ela é derivável? Uma função f definida de x em R é derivável no intervalo x, né, no conjunto x. X é um intervalo aberto. Quando existir a derivada de f, no sentido que definimos acima, em todos os pontos A que pertençam a x e ao derivado de x. Ou seja, que pertence a x e também é ponto de acumulação. Certo? Se nós estendermos a definição anterior para todos os pontos do intervalo. Bom, podemos deduzir todas as regras de derivação que são estudadas no cálculo apenas com esta definição. Vamos fazer aqui a prova de duas apenas, para vocês verem como se comporta essa definição. Então, o primeiro exemplo, dada a função f definida no intervalo aberto em 0 a mais infinito aberto em R, a função f de x igual a ln de x, logaritmo natural de x. Logo, para determinar a fórmula para f' de A, onde A é um ponto qualquer no domínio da função, nesse intervalo aberto, então seja para isso h diferente de zero, tal que A mais h continue a pertencer ao intervalo de 0 a mais infinito. Dessa forma, nós teremos que a f' no ponto A, pela definição, é o limite quando h tende a zero do f de a mais h menos f de a sobre h. Ou seja, é o limite quando h tende a zero de 1 sobre h, que vai multiplicar ln de a mais h menos ln de a.
Bom, pelas propriedades dos logaritmos, eu posso escrever limite quando h tende a zero de 1 sobre h do ln daquele quociente, a mais h sobre a. Bom, então vamos ter limite quando h tende a zero de 1 sobre h vezes o ln de 1 mais h sobre a, se eu simplificar ali dentro do logaritmo, o argumento dele. E agora o que eu fiz? Passei para a potência 1 sobre h por propriedades dos logaritmos. Então nós vamos ter o ln do limite de 1 mais h sobre a na potência 1 sobre h. E o limite do logaritmo é o logaritmo do limite, lá do cálculo. E aí vou completar ali em cima, botar a sobre h vezes 1 sobre a. Que aí, com efeito, eu encontro o segundo limite notável, que dá o número de Euler. Então vai dar ln de e elevado a 1 sobre a, que é 1 sobre a. Então eu concluí aqui que f' no ponto A é 1 sobre a. Então, significa o quê? Dado a f de 0 a mais infinito em R, f de x igual a logaritmo natural de x. Então, para todo A pertencente ao domínio, que no caso é no intervalo de 0 a mais infinito, tem-se que a f' de A é 1 sobre A. Ou seja, a função derivada será dada por f de 0 a mais infinito em R, no caso f', escrevi errado ali, f' de x igual a 1 sobre x. Isso é devido à arbitrariedade da escolha do ponto A. Muito bem, certo? Vejamos o segundo exemplo. Vamos tomar f de R em R, a f de x igual a cosseno de x. Vamos determinar a função derivada, f' no ponto A, para todo A pertencente aos reais. Para isto, seja h diferente de zero, tal que a mais h continua pertencente ao domínio, que no caso os reais. Assim, a f' de A é o limite quando h tende a zero do cosseno de A mais h menos o cosseno de A sobre h, certo? Bom, da trigonometria nós temos a seguinte fórmula que transforma a diferença em produto para cosseno, conhecidas como fórmulas da prostraférese também. Cosseno de P menos cosseno de Q é 2 vezes o seno de P mais Q meios vezes o seno de P menos Q meios, menos 2 vezes, certo? E então, com isso, f' de A é o limite quando h tende a zero do cosseno de A mais h menos cosseno de A sobre h. Ali era A, já arrumei ali acima, botei em amarelo. Então vai dar igual limite quando h tende a zero de menos 2 seno de 2a mais h sobre 2 vezes seno de h sobre 2, tudo sobre h, certo? Muito bem. Então isso vai dar igual limite quando h tende a zero. Vou botar ali dividir por 2 e multiplicar por 2 no denominador, ali eu vou ter o limite notável primeiro, que dá 1. E aquele menos o 2 e o 2 ali eu simplifico. Então vai sobrar menos menos seno de 2a mais h, vezes seno de h sobre 2, vezes sobre h sobre 2, que eu já vi ali em cima, que no limite dá 1, que é o primeiro limite notável. Então nós vamos encontrar simplesmente menos seno de 2a sobre 2, que é menos seno de a. Ou seja, de f de x igual a cosseno de x, vamos escrever isto, obtemos f' de A igual a menos seno de A. E como A pertencente aos reais é arbitrário, né, foi arbitrário, então nós concluímos que a função derivada f' de R em R também é f' de x igual a menos seno de x. Esta é a função derivada procurada, certo? Bom, vamos apresentar agora aqui um teorema que trata das regras de derivação. Na verdade, regras aritméticas, propriedades aritméticas. Então vamos lá. Sejam, então, f e g funções definidas de i em R, e é um intervalo aberto, certo? Deriváveis em um ponto A, que pertence ao intervalo i e também é ponto de acumulação do i. Então, as funções f mais g, f menos g, f vezes g e f sobre g, e óbvio que esta última, f sobre g, eu estou assumindo que g de A é diferente de zero, senão daria divisão por zero. Elas são deriváveis no ponto A, e as suas regras são f mais ou menos g' no ponto A é f' de A mais ou menos g' de A. F vezes g', derivada do produto, se abre daquele modo. F' de A vezes g de A mais f de A vezes g' de A. E a derivada do quociente, f sobre g no ponto A, é o quociente ao quadrado, que já temos, o quociente vezes a derivada do numerador, menos, então, o numerador vezes a derivada do denominador. Vamos à demonstração. Bom, a demonstração é simples, basta aplicar a definição de derivadas que nós já estudamos agora no início da aula, certo? Em cada uma delas. Eu vou fazer apenas a do quociente, que eu acho que é um pouquinho mais trabalhosa. As outras eu deixo para vocês, certo? Sejam, então, f e g as funções das hipóteses do teorema.
Então, vamos examinar a função quociente. Naquele limite, f sobre g' no ponto A é o limite, quando h tende a zero, dá f sobre g no ponto A mais h, menos f sobre g no ponto A, dividido por h. Bom, isso se esse limite existir. E de fato ele existirá, e será dado da seguinte forma. Então, de fato existirá, e nós teremos o quê? F sobre g', vamos escrever isso no ponto A, é o limite quando h tende a zero, do f sobre g de A mais h, menos f sobre g de A sobre h. Então, vai dar o limite, quando h tende a zero, de... Bom, vamos usar a definição da função quociente. F sobre g aplicado no ponto é f de A mais h sobre g de A mais h, menos f de A sobre g de A sobre h. Então, isto vai dar o limite, quando h tende a zero, do seguinte quociente. F de A mais... o denominador vai ficar h vezes g de A mais h vezes g de A. Aquele sobre h já deixei junto com aqueles outros, que eu tirei no mínimo. Múltiplo comum. E aí vai sobrar f de A mais h vezes g de A, menos f de A vezes g de A mais h no numerador. Arrumando. Então isso vai dar o limite quando h tende a zero. O denominador é h, g de A mais h vezes g de A, e o numerador fica f de A mais h menos g de A. E agora eu vou subtrair e somar um termo comum, f de A vezes g de A. Subtrair e somar, que eu botei em verde ali, de forma estratégica. Menos f de A vezes g de A mais h. Aquele truque sujo já conhecido da análise real 1. Bom, vou juntar estes dois em amarelo, onde tem g de A em evidência, e em azul, onde tem f de A em evidência. Então, g de A que vai multiplicar f de A mais h menos f de A, né? Este primeiro. Agora, o sobre h vou deixar com este, e ali eu vou ter mais, eu vou arrumar ali, vou deixar, é mais ali, tá? Então, sobre h, aquele h eu deixei ali, e menos f de A, pondo em evidência o menos f de A, com menos junto. Então, aí nós vamos ter o quê? Vamos encontrar ali g de A mais h menos g de A sobre h, certo? E tudo isso sobre g de A mais h vezes g de A, certo? Bom, então isso vai dar igual o que se eu fizer a passagem ao limite? Quando eu fizer a passagem ao limite, aquele quociente da f' de A, aquele outro da g' de A, e o denominador da g de A vezes g de A, que é g de A ao quadrado. Ou seja, nós encontramos, quando fizemos a passagem ao limite, igual a g de A vezes f' de A, menos f de A vezes g' de A, sobre g de A, todo ele ao quadrado. O que conclui a prova do teorema. Vamos definir agora outro conceito importante que deve ser dado também, que é o conceito de derivadas laterais. Bom, do mesmo modo que estudamos limites laterais, lá no estudo de limites de funções, como uma derivada, como nós vimos acima, a definição de derivada é um limite, bom, então podemos definir as derivadas laterais como segue. São limites laterais, né, naquela definição de derivada. Então vamos lá. Então, a definição, primeira, seja f definida no intervalo aberto I em R, e há um ponto de acumulação de I pertencente a I, é a acumulação à direita, certo? Definimos a derivada à direita de f no ponto A por f' no ponto A mais a direita, é o limite quando x tende a A pela direita, do f de x menos f de A sobre x menos A. Ou ainda, limite quando h tende a zero pela direita, de f de A mais h menos f de A sobre h, certo? E a definição análoga a esta, mas à esquerda, seja f definida no intervalo aberto I em R, e há um ponto de acumulação à esquerda, ali eu esqueci o mais, eu arrumei agora em verde ali na definição anterior. Então, I, interseção I' menos, né? Isto é, A é um ponto de acumulação à esquerda de I pertencente a I. Nós definimos, então, a derivada à esquerda de f no ponto A de forma análoga à que definimos a derivada à direita, a que fizemos acima. Então, a derivada à esquerda de f no ponto A será dada por f' no ponto A igual ao limite, quando x tende a A pela esquerda, do f de x menos f de A sobre x menos A. Ou ainda, o limite quando h tende a zero pela esquerda, do f de A mais h menos f de A sobre h. Quando A pertencer a I, interseção I', ou seja, quando A pertencer ao intervalo e for um ponto de acumulação, então significa que ele é um ponto de acumulação tanto à esquerda quanto à direita, certo? Simultaneamente, certo? Então vamos dizer isto. Então, né, temos que A é ponto de acumulação à esquerda e à direita de F.
E então nós podemos definir ambas as derivadas laterais, f' à esquerda no ponto A e f' à direita do ponto A. E como tais derivadas são, na verdade, como eu observei no início, limites, certo? E são limites, no caso, laterais, do estudo de limites, nós concluímos que f é derivável no ponto x igual a A, se e somente se as derivadas laterais, que são limites laterais, existirem e forem iguais. Isso é um fato importante, certo? Existirem, se e somente se, então as derivadas laterais existirem e forem iguais. Ou seja, existirá a f' no ponto A, vou escrever isso, ou seja, existirá f' no ponto A, se e somente se f' à esquerda no ponto A for exatamente a f' à direita do ponto A. Muito bem, agora vamos definir o conceito de derivada como uma aproximação linear. Esse resultado é importante para estudar no futuro, por exemplo, a demonstração da regra da cadeia. Bom, se f for uma função derivável em um ponto A, nós vamos definir o número r de h, na verdade se chama um resto, por r de h igual a f de a mais h menos f de a menos f' de a vezes h. Assim, com isso, nós temos que observemos o limite desse quociente, r de h sobre h, quando h tende a zero. E o limite quando h tende a zero, bom, r de h, se eu isolar ali naquela igualdade acima, fica f de a mais h menos f de a menos f' de a vezes h, tudo sobre h. Separando de forma adequada e simplificando, nós vamos encontrar o limite quando h tende a zero, do f de a mais h menos f de a sobre h menos f' de a. Isso, então, na verdade, da f' de a menos f' de a dá zero. Ou seja, r de h sobre h tende a zero quando h tende a zero. Vou fazer aqui um desenho aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Bom, vou pegar aqui o plano cartesiano, xy. Vamos admitir que esse aqui seja o gráfico da f em azul. E agora vamos pegar aqui uma reta tangente num ponto A, certo? Aqui, que eu estou marcando em verde, certo? Bem neste ponto aqui, que é o ponto que tem a abscissa A, vamos assumir que ela seja tangente aqui, certo? Vamos dar uma ideia geométrica dessa aproximação linear. A estaria ali embaixo, ok? Vamos pegar agora aqui um deslocamento, certo? Que eu vou marcar mais à direita, no nosso caso aqui. Nesse ponto aqui seria A mais H. Então, estou assumindo que H seja positivo, certo? Aqui seria A mais H. Bom, então, veja bem. Aqui, esta medida aqui, essa altura é f de A, geometricamente, certo? Agora, esse outro tamanho, olhando aquele triângulo que a gente tem, ali, destacado, onde tem esse ângulo aqui, é f' de a vezes h, pela trigonometria. E aí, esta sobrinha, até a altura da f, essa sobrinha eu vou chamar de r de h, certo? Esta sobra ali, um resto. Bom, r de h chama-se resto de h, certo? E o limite do r de h sobre h, quando h tende a zero igual a zero, ele diz que o resto, este R, resto de H, ele converge para zero mais rápido do que o H. Ou seja, R de H a gente diz que é muito menor que H. E essa notação se escreve da seguinte forma. Tem-se que R de H é menor que H. Está dizendo que é muito menor que H, certo? Dois símbolos de menor. Isto permite redefinir o conceito de derivada em um ponto do seguinte modo. Vamos, então, escrever uma nova forma de definir derivada usando esse resto, certo? Então, vamos lá. Vou escrever uma definição nova de derivada, que é equivalente à definição que foi dada no início da aula. Bom, só para ali o desenho, certo? Então, definição. Seja, então, f definida no intervalo aberto I em R. Uma função definida num intervalo aberto I. Certo? E A, né, e seja A um ponto nesse intervalo I e também ponto de acumulação. Então, pertence a I, interseção I', o derivado e no conjunto. Dizemos que f é derivável em A se existir um número real
que a gente denota como f' de A. Então, f é derivável em A. Se existir um número real f' de A, tal que, pondo f de A mais H como sendo f de A mais f' de A vezes H mais R de H, tem-se que, se nós escrevermos essa igualdade, segue que o limite do R de H sobre H, quando H tende a zero, é zero. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, a f de x igual a seno de x. Essa f é de R em R, tá? Bom, sabemos que para todo A pertencente aos reais, a f' no ponto A é cosseno de A. Não é difícil ver isto, certo? Então, f de A mais H é f de A mais f' de A vezes H mais R de H, conforme a definição acima. E então, adaptada para o seno, eu tenho que seno de A mais H é seno de A mais cosseno de A vezes H mais R de H, onde o limite do R de H sobre H quando H tende a zero é igual ao limite quando H tende a zero. Quem é o R de H? O R de H é isolando ali na igualdade acima. Então vai sobrar seno de A mais H menos seno de A menos cosseno de A vezes H, tudo isso sobre o H, certo? Bom, então, isso vai dar o limite quando H tende a zero do seno de A vezes, em evidência, cosseno de H menos 1 sobre H. Vou deixar para vocês verificarem isso. Mais seno de H sobre H menos cosseno de A vezes H sobre H. Simplifico os H's, faço toda a conta ali, faço a passagem ao limite, vocês vão ver que dá zero. Ou seja, temos que para H pequeno, vale que o seno de A mais H, ele fica aproximadamente igual a seno de A mais H vezes cosseno de A. E a expressão f' de A vezes H, que fornece uma boa aproximação para o acréscimo, né, por essa diferença de imagens, f de A mais H menos f de A, ela recebe um nome especial. Ela se chama diferencial de f no ponto A. Vou escrever isto, certo? Ela recebe o nome de diferencial de f no ponto A. E costuma ser denotada por df no ponto, né? Diferencial da f. Vou escrever aqui. Denotado por df no ponto A igual a f' de A vezes H, certo? Bom, vamos fazer um exemplo para ilustrar. Vamos obter uma aproximação para a raiz quadrada de 4,1. Como é que faríamos isto? Então, uma aproximação para a raiz quadrada de 4,1. Bom, para isso, tem que pensar com a função raiz de x. Então, seja f de 0 a mais infinito, pode estar fechado em 0 em R, certo? Como sendo a raiz de x. F' no ponto A é 1 sobre 2 raiz de A. Isso vocês podem verificar facilmente. Então, pondo f de A mais H como sendo f de A mais f' de A vezes H mais o resto R de H, temos que o limite do R de H sobre H quando H tende a zero é o limite quando H tende a zero de f de A mais H menos f de A menos f' de A vezes H sobre H, certo? E isto, por sua vez, vai dar o limite quando H tende a zero, raiz quadrada de A mais H menos raiz quadrada de A menos 1 sobre 2 raiz de A vezes H, tudo cada um deles sobre H. Fazendo as simplificações, eu vou ter o limite de raiz de A mais H menos raiz de A sobre H. Vou multiplicar e dividir pelo fator racionalizante, que é o que está em amarelo, que é raiz quadrada de A mais H mais raiz de A, multiplicar e dividir, e menos 1 sobre 2 raiz de A. Isso vai dar o limite, racionalizando ali, vai dar A mais H menos A no numerador, e no denominador fica aquele produto, menos 1 sobre 2 raiz de A. Então, vou fazer as contas todas, simplificar o H, vai dar zero, certo? Logo, para H pequeno, vou pôr isso em aspas, para H pequeno, vale a seguinte aproximação. Raiz quadrada de A mais H é aproximadamente, certo? Raiz quadrada de A mais 1 sobre 2 raiz de A vezes H. Ou seja, como eu quero raiz de 4,1, tomando A igual a 4 e esse acréscimo H sendo 0,1, que é um décimo, nós vamos ter uma aproximação linear para raiz quadrada de 4,1 do seguinte modo, certo? Vamos aproximar raiz quadrada de 4,1 por... Bom, raiz quadrada de 4,1 é aproximadamente raiz quadrada de 4, usando a aproximação acima,
mais 1 sobre 2 raiz quadrada de 4 vezes 1/10. Ou seja, vai dar 81 sobre 40, que dá aproximadamente 2,025. Só uma observação curiosa, numa calculadora, pus entre aspas, raiz quadrada de 4,1 é aproximadamente 2,024845, certo? Uma proposição importante, se f, definida no intervalo aberto I em R, é uma função derivável no ponto A, pertencente a I e também de acumulação, então f é contínua no ponto A. Ou seja, derivabilidade em um ponto acarreta em continuidade nesse ponto. Vamos à demonstração. Como f é derivável em A, segue que existe um número f' de A, tal que, real, né? Tal que f de A mais H é escrito como f de A mais f' de A vezes H mais R de H, essa aproximação linear, com, obviamente, o limite do R de H sobre H, quando H tende a zero, ser zero, porque eu estou assumindo que ela é derivável, certo? Dessa forma, o limite da f de A mais H, quando H tende a zero, né, de f de A mais H, é o limite, quando H tende a zero, do f de A mais f' de A vezes H mais R de H, que vai dar simplesmente, quando H tende a zero, f de A, certo? Pois R de H é muito menor que H, e R de H tende a zero quando H tende a zero. Logo, o que a gente conclui daí? Que o limite de f de A mais H, quando H tende a zero, é f de A. Ou seja, se eu digo que f de A é x, por exemplo, e x tende a A, nós temos que f é contínua no ponto A, o que conclui essa proposição. E uma observação importante é que a recíproca é falsa. Por exemplo, f de R em R, f de x igual a módulo de x, ela é contínua em zero, por exemplo. Mas não existe a derivada no ponto zero, f' de zero. Se vocês examinarem, f' esquerda de zero dá menos 1. Vou deixar para vocês. E f' direita do ponto zero dá 1. São diferentes, então não tem derivada. Encerramos esta aula por aqui, que seria equivalente à primeira aula do curso de Análise Real 2, certo? Só para vocês terem um gostinho. O curso de Análise Real 2 começa por aqui e se estende até integrais, integral de Riemann, certo? E várias propriedades. Então, bom fim de curso para todos.